bem. Vamos fazer o nosso Verdade em Pauta desta semana. Vai ter manifestação no domingo, teve mobilização aí nos estados aí na semana passada, aí, no dia 17, para filiação no PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vamos conversar com o presidente do PSL aqui em Ponta Grossa, né? Advogado, empresário, artista, né? Artista plástico, né? O Tito Fonseca, que já esteve aqui. Tudo bem, Tito? Tudo bem, Adeu. Bem, domingo agora vai ter outra manifestação. Dia 25 vai ter uma manifestação, foi convocada a nível nacional. Essa manifestação, o principal foco dela é o Supremo Tribunal Federal, né? Ah, opa. É, justamente... Eu acho que é preciso ser do Supremo e daquele cara que o Oriovisto Guimarães diz assim: nós não podemos, né, nós da República não podemos ficar submetidos a esse deputado de 74 mil votos, chamado de Rodrigo Maia. Exatamente, né? Mas eu acho que o mais importante, antes de qualquer coisa, é o Supremo Tribunal Federal. Imagina se esse povo solta o Lula. Porque as coisas, as aberrações que estão acontecendo é inacreditável. Essa do Toffoli blindar tentar blindar, né? Porque ele não tem autoridade para isso. Mas eles criam essa autoridade, tiram essa autoridade não sei de onde, porque não tem disposição legal, não tem nada. Mas eles se consideram. Claro, eles avocam a si essa autoridade para se autoblindar. Sim. E as esposas e tudo que está em volta dele que não podem ser investigados pela Receita, ou pela polícia, ou por quem quer que seja. Banco Quer Central, dizer, eles Coaf podem estar cometendo todos os crimes, mas não podem ser investigados. O que é isso? Nem ele, nem os parentes deles. A quadrilha, o staff todo, né? Isso sem falar das outras coisas, né? Daí, os absurdos né, de soltar bandido, a postura... Eles são pessoas hoje, daí o que eles não podem sair à rua. Sim. Eles não podem botar a cara, o povo vai em cima. E o que está acontecendo no Brasil, Adail, nós temos que entender que é uma revolução política. A eleição do Bolsonaro foi uma revolução, foi o início de uma revolução política. O povo, que antes estava acomodado, estava quieto, estava não sei o que, né, resolveu tomar a si... resolveu sair de casa. Não, usando uma expressão lá dos nossos antigos, tomar tenência. Tomar tenência, isso é. Tome tenência, tome postura, tome atitude. Exatamente, tomar tenência, né? E passou a ir para a rua. E passou a votar. E passou a pressionar. Estava precisando que alguém desse o start. Sim. De repente aparece o Jair Bolsonaro. E o povo diz, é esse aí. O nosso Lorde. Nosso Lorde, Jair Bolsonaro, educado nas melhores estrebarias da Suíça. Isso aí estrebarias da Suíça. O Delmar Pimentel que me diz, eu fui educado nas melhores estrebarias da Suíça, né? Mas é verdade, né? Porque, veja bem, porque ele falou isso, ele falou aquilo. Porra, mas... Olha, eu vou falar uma coisa para você, Adail. Independente de partido, coisa, até hoje, nada do que o Jair Bolsonaro falou eu não gostaria de ter falado. Tudo que ele falou, e nos momentos que ele falou, eu gostaria de ter falado igual. Mas tem um detalhe, ele fala besteira, mas até aqui ele não tem feito besteira. Pois é, mas não é besteira, né? Ele é grosso. A única coisa que ele é grosso, ele é curto e grosso. Um pouquinho o vocabulário dele, porque ele anda falando besteira demais, né? Então... Pois é, mas daí cria confusão. Mas nada do que ele falou, mesmo as besteiras que ele falou, os nomes feios que ele falou, eu gostaria de ter falado naquela situação. Sabe? Porque, olha, de vez em quando, essa imprensa engajada, essa imprensa militante, ela é muito cretina, ela é muito canalha. A imprensa ela está indo longe demais, mas ela está se desacreditando. Ela é militante, né? A Veja, olha, redes sociais, o que tem de gente rasgando a Veja, cancelando a assinatura. Daí eu vejo o que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro, ontem, né? Do sequestro do ônibus. E daí,
E daí com o final do sniper lá da polícia militar atingindo, matando, eliminando o sequestrador. Nossa, a Rede Globo fez um editorial falando do excesso da polícia, que não precisava ter feito aquilo, porque a vítima é o sequestrador. Uhum. A vítima sempre estava assim. portando uma arma de brinquedo. Quer Quem dizer, sabia? Não, e outra coisa, a arma era de brinquedo, mas a gasolina que estava lá espalhamada no ônibus não era. O isqueiro que O estava na mão isqueiro dele não também era, não o era. coquetel Molotov também não era. Quer dizer, gente, é orquestrado isso, é intencional. Sim, porque a política de direitos humanos até hoje no Brasil é em favor do criminoso. Ninguém vai perguntar da vítima, né? A família da vítima, não Não interessa. é política de direitos é só o humanos, criminoso. é política de direito dos manos. Dos manos, é verdade. É política de direito dos manos, não é direitos humanos. Isso é bobagem, né? Bem, mas então vamos falar dessa manifestação de domingo. Que o povo ele tem que ficar na rua uma vez. Então isso vai fazer no mínimo 30 anos. Eu fui no Rotary Centro, né, e o Dr. Olavo Alberto Carvalho, fundador do Rotary e tal, e falar de política, né? Então estava dizendo que, claro, nós tínhamos que votar e nos despertar para a necessidade de fiscalizar, de acompanhar o vereador, o prefeito, o deputado estadual, fazer isso. E ele, não, senhor, isso aqui é uma barbaridade. Nós cumprimos a obrigação de votar. Eles têm obrigação. Eles têm, mas eles não cumprem com a obrigação. Claro que não. Então, eu lembro perfeitamente que o doutor Olavo se revoltou de eu falar que era preciso fiscalizar. E o povo tem que estar na rua. Porque se o povo não ficar na rua, aquele povo do Supremo, Rodrigo Maia e companhia lá na Câmara dos Deputados, eles inviabilizam a República. Inviabilizam tudo. Né? Eles só querem saber dos seus interesses eles sozinhos, daqui a pouco, nos levam para uma Venezuela. O Haddad perdeu. Se o Haddad ganhasse, seria a Venezuela. Mas está lá o Dias Toffoli, né? Está lá o Alexandre de Moraes, está lá o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio. Esse povo, o Marco Aurélio, um dia antes de entrar em férias, em dezembro, não mandou soltar 150 mil aí bandido, né? A partir do Lula, né? Não criou uma comoção social durante o dia. E, aliás, ele havia dito que não deveriam prender o Lula pelo risco de ter uma convulsão social no país. Quer dizer, ele é ministro do Supremo, cala a boca. A opinião dele não interessa. Como é que vai dizer um absurdo desse? Né? O Lula não deve ser preso porque pode ter uma comoção social. Então deixa o Lula que roube. Né? Aí foi preso e cria comoção social. Gente, eles são completamente... eles estão alinhados com uma ideologia de esquerda e foram colocados no poder pela esquerda e são agentes da esquerda. Não existe um Supremo Tribunal Federal isento no Brasil. Não. Esqueça isso. Eles estão alinhados agora, e são... Você veja o seguinte, esse povo da esquerda, aliado aí com o crime organizado, esse povo veio lá de trás trabalhando perseverantemente. Veja o que está acontecendo lá no Congresso Nacional essa semana. O Moro editou todas aquelas medidas que viabilizaram o transporte, acabou, né? A farra dos grandes líderes do PCC e do PC, Comando Vermelho e Comando da Capital, sei lá qual é. Só, enfim, transferiu todo mundo, acabou, né? As regalias dele. Ontem, Freixo e Gleice e acolheram no plenário, lá no auditório do Senado Federal, as esposas dos bandidos. Porque elas têm uma associação chamada Anjos da Liberdade. Anjos da Liberdade, para Marcola, Beira-Mar e toda aquela... a fina flor da bandidagem do Brasil, porque eles vão pressionar o Supremo Tribunal Federal para anular com essas determinações, com essas deliberações do ministro da Justiça e trazer de volta todos os injustiçados, e que eles possam novamente
ter as suas regalias de volta, né? Cidadãos que possam comuns. receber seus advogados e possam continuar comandando suas quadrilhas, as suas facções de dentro do presídio. Né? E quem é que está lá? E são recebidos e tem espaço. Sim. Gente, é um absurdo. Isso é uma afronta à É uma instituição. afronta, é uma claro que é afronta. uma afronta. É uma afronta. Aquele vagabundo daquele Freixo, aquele frouxo, Deputado do né? Rio de Janeiro. né? Justamente, do PSOL, Uhum. ele fala, porque a polícia não pode estar armada, mas ele anda com 20, ele tem 30 seguranças da polícia militar, que ele requer pelo Congresso, porque se diz que foi ameaçado pelas milícias do Rio de Janeiro, então ele só anda... Em função da morte da vereadora Marielle Martins, que era funcionária do gabinete dele. Exatamente disso. Quer dizer, mas ele tem que estar com segurança armada do lado dele, coisa e tal. Né? Mas isso tudo, daí, é o que nós estamos vendo. Isso então, é a cultura política nossa. Que nós temos que acabar. Porque a direita sempre foi omissa. A direita, então, não disputava a eleição porque eu não vou me misturar com esses banditismos. Isso virou uma esculhambação à política. Só que os esquerdistas aproveitaram o momento e tomaram conta. Exatamente. Então, o Bolsonaro, voltando ao que você falou no início, provocou, sim, uma revolução. E não vai ser em 7 meses que nós vamos mudar tudo. Nós estamos em plena revolução. Então, ela foi deflagrada, essa revolução. E quem está fazendo é o povo. Por exemplo, foi criado um grupo agora, Docentes pela Liberdade, em Brasília. Né? Professores de direita, para combater a esquerda que tomou conta de nossas escolas, notadamente do ensino superior. Exatamente. Né? Os professores de direita andam constrangidos e acanhados, com medo deste povo da esquerda. Tudo errado. Dentro das universidades, eles intimidam. Né? E adulteraram, né, toda Olha daí, vamos falar aqui. A prática didática. Aqui, né, veja bem, veja o absurdo que aconteceu aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. Sim. Então, os professores, porque todo ano eles deflagram uma greve, eles não sabem porquê, mas eles deflagram. Faz parte do calendário. Então, daí o que acontece? Para que esses professores que entraram em greve aqui de Ponta Grossa não fossem sujeitos a sanções disciplinares e não terem seus dias de salário descontados, sabe o que aconteceu? O Conselho Universitário se reuniu e suspendeu o calendário de educação. É uma vergonha. Ou seja, o Conselho da Universidade disse que a universidade entrava em recesso. Pronto. Então, tecnicamente, não existia greve, porque o Conselho suspendeu. É uma vergonha? Vergonha. E aí havia professores que já haviam feito provas dentro desse calendário e que seriam anuladas. Tudo assim. Aí tiveram que discutir, mas as nossas provas, daí acharam um jeito, então quem já fez fica validado. Mas criaram, né? E isso aí foi resultado da omissão da comunidade universitária, porque aí elegeu um reitor lá que é consoante com esse povo. De esquerda, né? Foi famoso um discurso dele na inauguração, o encerramento do FENATA, onde ele frontalmente se colocou contra o governo recém-eleito democraticamente, dizendo que é fascista. Aquele discurso velho, surrado. Eu acho o seguinte, eles se colocam assim, né? Numa empáfia para dizer que o governo é fascista, isso. Porra, e eles defendem a ideologia mais nefasta, mais assassina. O pior flagelo do século XX foi o marxismo. Aonde ele se instalou durante a história do século XIX até o século XX e XXI, trouxe desgraça, morte, perseguição política, perseguição ideológica na literatura, nas artes, nas ciências, em tudo. Liberdade abolida, né? O exemplo de tudo. A União Soviética caiu de podre, a China teve que se abrir para o capitalismo, senão explodia. O exemplo... Tanto que a URSS se desmontou. Sim. Né? A União Soviética se desmontou. Claro, exatamente. Né? Agora você veja aí o exemplo do que sobrou. Cuba. Adail, você é do tempo, eu me lembro de Cuba, nos anos 50, 58.
Cuba era chamada a Pérola do Caribe. Havana era a cidade mais avançada do mundo. Tudo o que tinha de mais avançado no mundo, desde aparelhos de medicina, tomografia, telefone, descagem direta, foi a primeira vez que aconteceu. Mas precisava em Cuba. tirar o Fulgêncio Batista de lá. Sim, não, tudo bem. Sim, mas daí, para onde que foi? Não, tudo bem, o Fulgêncio Batista era um ditador, ladrão, vagabundo, Sim, coisa sim. e tal. Agora, o que eu falo? Podia tirar se o Fulgêncio Batista, Claro, pusessem outro. Agora puseram um comunista. Sim, sim. O que aconteceu com Cuba? Acabaram. Né? A Venezuela? A Venezuela. A Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Ela é mais rica do que os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, a única coisa, fonte de renda que eles têm é petróleo. Porque o resto é só deserto. A Venezuela, as reservas minerais de petróleo são maiores do que a Arábia Saudita. Por que Caracas não é uma Dubai? Por quê? Por que Caracas não é uma Dubai? Então, e aí, quer dizer, a gente diz assim, mas o ser humano não tem capacidade de refletir, esse povo da esquerda? Como é que fica essa campanha do Lula livre? Dizer que o Lula Mas, Adail, não você vai a maior ver, quadrilha. quando você vai ver toda essa liderança, todo esse pessoal de esquerda, essa gente que está lá na esquerda, todos eles estão engalfinhados, eu digo, são vermes vermelhos. Eles toda a vida estiveram enfiados nas entranhas do poder, sugando. É professor universitário, é não sei o quê, que tem sempre dentro das... Mas eles são professores universitários dos universidades federais, né? Que ganham 30, 40, 60 mil reais. A nossa amiga, a insensada, a endeusada Marilena Chauí, é uma professora de 60 mil reais, de escola pública. O Fernando Henrique Cardoso ganha isto. E daí vem dizer o quê? Quem é que tem um empresário que tira 60 mil reais líquido por mês? Porra, o cara tem que suar o sangue para fazer isso. Eles não, eles são intelectuais de esquerda e não sei o quê, e ainda vem fazer discurso contra a classe média. Lembra do discurso da Marilena? Sim. Eu odeio a classe média. E o Lula dava risada do lado. O que é isso? Nós temos que tomar tenência daí. Vamos tomar tenência. Vamos falar de domingo. Vamos falar de domingo. Vamos pedir para o povo ir para a avenida. Por tudo isso, gente. Por tudo isso. Porque este povo tem braço avançado no Congresso Nacional, tem braço avançado no Supremo Tribunal Federal. Tem. Então é preciso ir para a rua para dizer que o povo está vivo. Exatamente. Eu quero lembrar aqui uma passagem muito histórica do tempo que o Sarney era presidente da República. Ou seja, lá no começo, né, que houve um manifesto muito grande e ele viu os agricultores tomando Brasília com tratores. Sim, pois houve aquela... Os tratoraços, confisco de boi, aquela função lá do cruzado, plano cruzado. Exatamente. Daí o que acontece? Ele diz que foi a primeira vez que ele sentiu medo. Quando ele viu o povo quase que tomando o Congresso Nacional. E Ulisses Guimarães já dizia também que a única coisa que o político teme é povo na rua. Sim. É povo na rua. Aí eles balançam. Enquanto o povo estiver acomodado, enquanto o povo estiver de braço cruzado, eles estão fazendo, estão pintando e bordando. E fizeram a hora que o povo vai para a rua, eles, parem porque vai dar merda. Porque vale dizer, desde a redemocratização, desde o fim do regime militar, a corrupção no Brasil, porque ela estava estancada. Não é que não existisse, ela estava estancada. O povo da esquerda se preparando, e o PT, ele era dono da ética porque ele estava na oposição. Sim. Na primeira oportunidade, o que fizeram? O que aconteceu? No discurso ideológico o que aconteceu deles, em Santo André? Mataram o prefeito, amigo deles. Porque o Celso Daniel concordou que tivesse corrupção na prefeitura,
porque o dinheiro era para ir para o PT, pro partido. Quando descobriu que tinham algumas encruzilhadas, Os né? desvios. Os desvios de dinheiro, De ele finalidade. ameaçou denunciar. Aí mataram ele. E até hoje, ninguém está condenado, quem mandou não se sabe, aquela Não, confusão todos, toda. e mataram ele Então- e todo mundo em volta, né? Então é preciso que as pessoas de bem saiam de casa e vão para a rua, né? Nesse domingo, a concentração é na praça aqui mesmo? Aqui, na verdade, vai ser só ali na praça mesmo, né? Ah, vai ser na Vai praça. ser um movimento ali na praça e os carros vão passar, vão fazer distribuição de adesivos, vai ter um telão instalado na praça, vai ter um microfone aberto para quem quiser falar, né? Porque é democracia daí. Sim, É sim. o povo falando na rua. Uhum. É o povo, voz ao povo, Uhum. né? E é isso que são essas coisas que fazem com que os maia da vida e os vagabundos dos corvos lá do STF deem uma pare aí, vamos mais devagar, porque senão o bicho pega. E porque senão é a única coisa. Olha, o Bolsonaro só continua presidente da República porque ele tem o povo. Tem um pouco. Sim, sim. Se ele não tivesse o povo, eles já tinham ido com ele. Já tinham cuidado. Eles disso tinham aí. acabado com ele de tudo quanto foi jeito. Estão tentando acabar com o Sérgio Moro, né? Sim. Silenciar o Deltan Dallagnol. Você Então, veja- a diferença do militante da esquerda com o militante da direita é que o militante da esquerda é perseverante. Ele não desanima. Não descansa. E o povo da classe média, e o povo da direita, o conservador. Não. Não, chega. ele não descansa. E daí Você veja acontece bem, essas coisas aí. Toda semana é um foco diferente de ataque ao governo. Uhum. Quando eles não estão atacando diretamente o presidente da República, eles estão atacando o filho do presidente lá, o Flávio. Quando eles não estão atacando o Flávio, eles atacavam o tal do Carlos. Agora, não contente, foram atacar a família da primeira dama. Foram mexer com a família. A avó, de isso 85 anos. Isso é uma covardia. Gente, E a primeira-dama não tem nada com isso. Não claro tem que nada, não, tem nada, tem mas, nada. mas para constrangir. Até ela se distanciou da família e resolveu cuidar da vida dela. Sim. Porque a família é toda envolvida em crime, a avó traficante, o tio tá preso, a mãe andou falsificando documento, né? Foram mexer com a família. Isso é... Não, justamente, mas e ela o que tem? Ela tem nada, problema? Não. Não tem. Então, mas claro, eles têm que fazer, porque eles têm que criar um demérito, eles têm que quebrar, Desacreditar. eles têm que quebrar o mito. É. Né? Daí, então, e não só isso, daí eles atacam o Sérgio Moro, aí a outra hora eles atacam o ministro da Educação, daí outra hora eles atacam o ministro do Meio Ambiente, com essas histórias, né? Porque a Alemanha... Gente, a troco do que a Alemanha doa 180 milhões de reais por ano? Uhum. E outra coisa, Dail, esse dinheiro vem para onde? Pois é, esse dinheiro precisava ter sido feito uma prestação de conta para onde foi esse dinheiro. Para Mas onde foi? o dinheiro não entra para o governo brasileiro. Vai para as ONGs. É as ONGs que administram esse Quem dinheiro. comanda essas ONGs? Exatamente. E o que? Quer dizer, a Alemanha sustenta as ONGs dentro da Amazônia. Mas a grande É um favor que eles Mas a suspendam grande isso. pergunta que não quer calar, eles não tiveram 16 anos no poder, por que o desmatamento da Amazônia não foi interrompido, estancado durante esse tempo? Simples. Querido, você esqueceu que o marido da ministra do Meio Ambiente era o maior desmatador da Amazônia? Sim. Você Da esqueceu Marina lá. de que quando ela estava recebendo um prêmio de meio ambiente da Noruega, a Noruega estava instalando uma usina mineradora lá no Pará, Para ajudar a devastar lá. devastando, não só devastando, e poluindo as Poluindo. nascentes do rio, essas coisas, e mandando todo. Ela fatura a Noruega por ano aqui no Brasil, com aquela usina, 2 bilhões de dólares. E manda para o Brasil a doação de 150 mil reais, 150 milhões de reais. né? Veja bem como eles são bonzinhos. Eles são muito. E outra coisa, esse dinheiro não vem para o governo. Porque o governo é irresponsável, corrupto, é para as ONGs.
As pro ONGs. Fundo, é o Fundo da Amazônia. Que que é distribua para administrado as pelas ONGs. ONGs. Claro, sabe? É coisa... Bem, eu quero tratar de outro assunto com você aqui. Você é presidente do PSL, o PSL fez uma campanha aí de filiação partidária, eles querem ter 1 milhão de filiados, e daí vocês têm um pensamento diferente aqui. Não é um pensamento, nós temos que fazer filiação. Vocês vão fazer filiação, mas vamos dizer uma estratégia. Sim, diferente. que, veja, naquele domingo é um movimento nacional, é a deflagração de um movimento. Uhum. O partido está buscando 1 milhão de filiados, e não quer dizer que naquele dia nós íamos fazer isso. Uhum. É um partido, é um pontapé inicial. largada. É a largada. Aqui em Ponta Grossa, nós estamos preparando um evento maior, né? Trazendo os deputados, o Francisquini pai, o Francisquini filho, o Barros lá do Norte, a Helene Leutz aqui de Castro, enfim, fazer uma festa bonita do partido, né? E também dar o start de filiação e começar a preparar o partido para as eleições municipais, porque nós vamos ter candidato a prefeito e nós vamos ter chapa completa para vereadores. Nós vamos concorrer. E claro, para vereador não tem mais coligação, cada partido vai ter que ter a sua chapa e acabou. Já é um avanço, o primeiro passo, mas é um avanço. E ontem mesmo, né, o próprio presidente, e até para prefeito hoje em dia, não precisa mais aquela, coligação, o Bolsonaro não foi eleito, só ele sozinho. Bom, o Bolsonaro é exceção da regra. Mas... Quem é em santa, santíssima consciência que ia desafiar a Rede Globo? Quem é o candidato que ia desdenhar o debate da Globo? Sim. Ninguém. Só o Jair Bolsonaro. Dificilmente. Bom, a partir de agora... Perdeu. Agora a Globo não é mais o bicho-papão que era. Nem o Globo, nem a mídia, né? A grande mídia. A mídia convencional. Isso aqui, ó. Que manda esse. Bom, então vai ser feito um evento de caráter regional, imagino. Exatamente. Né? Nós vamos fazer um grande evento de caráter e começar a filiação e começar a embalar o partido para as eleições. Né? Nós vamos fazer um movimento firme, consistente, né? Não é nada daquelas coisas atropelo, nós estamos indo, sabe? Devagar e sempre, e vamos colocando o partido, né? Porque o partido, Adail, estava meio que parado aqui em Ponta Grossa, né? Sim. Até mesmo nas eleições presidenciais, nós fomos procurados pelo presidente do partido estadual que tomássemos alguma atitude de fazer alguma coisa Fernando Francisquini para a campanha do presidente, porque o partido mesmo não se mexeu. Né? O partido, a comissão provisória, tudo aquilo do partido, ninguém sabia quem era. Quer dizer, sabia que tinha um presidente só que esse presidente nunca fez nada. Né? E a eleição estava correndo solta e aqui em Ponta Grossa nada. Né? Então... Muito bem, então vai ter um evento e domingo o convite então para que as pessoas saiam de casa. Domingo, que 3 horas da tarde? 3 horas da tarde. Isso. Né? É preciso... Já almoçou, né? Fez a cestinha, pega a camisinha, a bandeirinha e vai para a praça. Precisam sair para a rua para avisar ministro, para avisar o Rodrigo Maia, né? E que deixe o Bolsonaro continuar reformando o Brasil. Como você falou, se o Bolsonaro não tivesse o apoio do povo, já tinham tirado ele de lá. Exatamente. Né? E o Brasil, mais do que nunca, precisa, porque importante, Adail, passar lá. Essa transformação aí precisa acontecer. O Brasil precisa voltar à normalidade e o Brasil precisa ser destravado. Aliás, hoje, nós estamos gravando aqui agora pela manhã, né? E durante o dia o Paulo Guedes vai anunciar 17 empresas que serão privatizadas. Chega do Estado estar sustentando um monte de gente e pagando prejuízo com essas empresas. Uma coisa nós temos que o povo, e eu acho que agora eles têm consciência disso, que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do povo. Público. Sabe, o que existe é o dinheiro do povo. Né?
É o povo que, através do imposto, tira do seu bolso, põe na caixa do governo, e é esse dinheiro que é administrado publicamente, que paga tudo. Porque o governo ele não gera, o governo não produz um centavo, nada. Então, o que tem? Tem o dinheiro do povo e esse dinheiro tem que ser administrado. Vamos acabar com a corrupção e vamos colocar uma administração mais eficiente. E o que significa nós termos que fazer empresa? O governo não é para ter empresa. O governo não é empresário, Adael. O governo não é empresário. O governo tem que pegar o dinheiro do povo. E aonde se mete é um péssimo empresário. Exatamente. O que ele tem que pegar? Pegar o dinheiro do povo e aplicar em educação, aplicar em saúde, aplicar segurança, enfim, as necessidades básicas do povo. E o resto o povo faz. Sim. Porque o povo faz com muito mais competência, muito mais seriedade, e administra muito melhor do que o Estado. Nós sabemos que o Estado não é administrador. E aonde tem político, tá roubalheira. Gente na rua no domingo e gente no PSL quando for anunciado o evento. Sim. Né? De filiação partidária, esperando a agenda do região, presidente aí, né? Francisco. Obrigado, Tito. Tá bom? Semana que vem, um novo Verdade em Pauta. Um abraço a todos.